Seja bem-vindo ao canal Fato Real. Inscreva-se, compartilhe e deixe seu like. Desde os primeiros séculos do cristianismo, uma pergunta ecoa entre fiéis e estudiosos. Por que a Igreja Católica coloca a tradição no mesmo nível da Bíblia Sagrada? A resposta está profundamente enraizada na história da fé cristã e revela como a palavra de Deus foi preservada, vivida e transmitida ao longo dos tempos. Em cada rito, oração e ensinamento, existe um elo invisível que une a voz dos apóstolos à fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Para a Igreja Católica, a tradição e a Sagrada Escritura formam um único depósito da palavra de Deus, transmitido pela vida da comunidade e pelos pastores. A tradição não é vista como complemento opcional da Bíblia, mas como o modo pelo qual a revelação foi conservada e explicada ao longo dos séculos pelos crentes que viveram o mistério divino. A tradição é entendida como o testemunho vivo das gerações que receberam a revelação apostólica. Ela inclui não apenas textos escritos, mas orações, liturgias, interpretações e o exercício do magistério, que ajudou a preservar o conteúdo da fé, de maneira que a palavra se torna viva e palpável na vida da Igreja. Historicamente, a Igreja sustenta que os primeiros cristãos confiaram a revelação aos apóstolos, que falavam, ensinavam e agiam antes que houvesse uma coleção completa das Escrituras. Assim, a transmissão oral e os atos litúrgicos desempenharam um papel central na formação da comunidade e na conservação das tradições que originaram os livros sagrados. A autoridade da tradição não substitui as Escrituras, mas ilumina sua interpretação. A Igreja afirma que a Escritura é a origem e fundamento da fé, e que a tradição apostólica ajuda a entender contextos, sentidos e aplicações que, isoladamente, poderiam ser mal interpretados por leituras superficiais ou fora da comunhão cristã. O magistério, ou ensinamento da Igreja, é visto como guardião e intérprete autêntico tanto da Escritura quanto da tradição. Esse papel é necessário para evitar divisões e leituras privadas contrárias ao conteúdo original da revelação, promovendo coerência teológica e unidade entre as comunidades cristãs ao longo do tempo. A relação entre tradição e Escritura pode ser comparada a duas fontes de água que alimentam um rio único. Uma fonte tem a forma escrita e memórias registradas. A outra é a transmissão viva dos ensinamentos apostólicos. Ambas confluem e configuram a compreensão plena do mistério da salvação na vida da Igreja e das gerações de fiéis. A Igreja aponta que certos dogmas e práticas litúrgicas surgiram da reflexão comunitária e da vivência sacramental antes mesmo de estarem por extenso nas Escrituras. Esses elementos provaram ser essenciais para preservar a integridade da fé, e por isso, a tradição recebeu autoridade moral e teológica no discernimento das verdades reveladas. A tradição é entendida como critério histórico e pastoral. Ao estudar a prática e a interpretação dos primeiros séculos, os teólogos e pastores conseguem distinguir o que corresponde ao núcleo apostólico do que seria uma adaptação cultural passageira, garantindo assim continuidade e fidelidade ao propósito divino originalmente transmitido. Ao reconhecer a tradição como portadora de autoridade, a Igreja busca assegurar que a Bíblia não seja interpretada fragmentariamente por interesses pessoais ou ideológicos. A interpretação comunitária, guiada pelo magistério, protege a fé comum e ajuda a aplicar os princípios eternos em situações novas, sem trair o sentido originário das Escrituras. A diversidade de linguagens e contextos históricos que geraram os livros sagrados exige uma hermenêutica que acolha tanto a forma escrita quanto a prática cristã. A tradição fornece esse enquadramento hermenêutico que permite compreender simbolismos, usos litúrgicos e expressões teológicas que surgiram com a vida da comunidade cristã. Os defensores dessa postura lembram que a transmissão oral apostólica foi reconhecida e acolhida pelos primeiros escritores cristãos, que citavam ensinamentos que circulavam entre as comunidades. Esses testemunhos externos às Escrituras mostram que a comunhão dos crentes guardou e repetiu palavras e ritos que depois foram integrados à vida eclesial.
Exemplos litúrgicos ilustram o ponto, como a celebração da Eucaristia, que se preservou como memória do sacrifício de Cristo, mesmo antes de fórmulas escritas padronizadas. A prática litúrgica e a compreensão teológica do sacramento foram desenvolvidas na vida da Igreja como expressão de fé vivente, alimentando assim a interpretação das Escrituras. A tradição não é imutável ao modo humano, mas sujeita a discernimento e crescimento. Por vezes, a Igreja refez ou esclareceu interpretações à luz de reflexões teológicas e de novos desafios históricos. Esse dinamismo garante que a tradição continue viva e capaz de responder a questões contemporâneas sem romper com a herança apostólica. A complementaridade entre tradição e escritura é apresentada como uma medida de equilíbrio entre memória e texto. A tradição preserva o sentido comunitário e sacramental da revelação, enquanto a escritura oferece os fundamentos narrativos e doutrinários. Juntas, formam um critério robusto para a vida teológica e pastoral. A autoridade da tradição é frequentemente ilustrada por figuras de teólogos e padres da Igreja primitiva, cujas cartas e sermões foram referenciais para as comunidades. Esses testemunhos ajudaram a consolidar doutrinas e a orientar a vida litúrgica, demonstrando como a herança oral e prática influenciou e complementou os textos sagrados. Para a Igreja, a tradição é ainda garantia de unidade em face de interpretações divergentes. Ao confiar no caminho comum percorrido pelos cristãos desde os primeiros tempos, a comunidade reconhece um fio condutor que une a compreensão da revelação e evita que cada grupo invente significados desconectados do contexto apostólico. O reconhecimento do papel da tradição tem funções pastorais concretas. Ele orienta como celebrar sacramentos, como formar catequeses e como orientar a moral dos fiéis. Essa função prática ajuda a manter coerência entre doutrina e vida, integrando ensinamentos teológicos a ritos e costumes que sustentam a identidade eclesial. A tradição também possibilita o diálogo ecumênico, porque muitos pontos de contato entre confissões surgem da recuperação de práticas e entendimentos dos primeiros séculos. Reconhecer o valor da tradição permite buscar uma base histórica comum sobre a qual discutir diferenças e aproximar visões teológicas distantes. Finalmente, a Igreja afirma que tanto a Escritura quanto a tradição derivam de um mesmo sopro divino que orientou os apóstolos e a comunidade primitiva. Essa convicção teológica sustenta que a revelação não se confina a um livro isolado, mas se manifesta na vida do povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo ao longo do tempo. A compreensão católica aponta que a revelação é misteriosa e exige historicização. A tradição é o lugar onde a experiência comunitária encontrou linguagens e ritos para expressar a fé. Essa historicidade permite que a palavra divina seja vivida e transmitida com densidade simbólica e pastoral, mantendo a fidelidade aos ensinamentos apostólicos e abrindo a compreensão para novas gerações. A tradição e a Escritura caminham juntas como duas asas que sustentam a fé católica, revelando a força de uma mensagem que atravessa os séculos e permanece viva até hoje. Se você quer continuar descobrindo fatos que explicam a origem da fé e compreender os mistérios que moldaram a história do cristianismo, inscreva-se agora no canal Fato Real e aprofunde-se nas verdades que o tempo jamais apagou. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E que Ele esteja sempre ao nosso lado. Assim seja. Amém.